Descubra os mistérios fascinantes por trás do Império de Genghis Khan, onde estratégias geniais e conquistas épicas moldaram o curso da história. Prepare-se para uma jornada de curiosidades surpreendentes sobre o lendário líder mongol. Tolerância religiosa. Genghis Khan, o notável líder mongol do século XIII, surpreendeu a história com sua notável atitude tolerante em relação à diversidade religiosa. Sua abordagem inovadora em um período historicamente desafiador destaca-se pela garantia da liberdade religiosa para seus súditos. De maneira notável, Khan não apenas respeitava, mas também promovia a diversidade de crenças entre seus súditos. Em um gesto pioneiro, ele nomeou indivíduos pertencentes a diferentes credos para ocupar posições-chave em sua administração. Essa prática não apenas demonstrou sua aceitação da pluralidade religiosa, mas também refletiu sua visão pragmática de governança, reconhecendo as habilidades e talentos individuais independentemente de suas convicções espirituais. Essa abordagem surpreendente não só estabeleceu um precedente único na história da liderança, mas também contribuiu para a coexistência pacífica de diversas comunidades sob seu domínio. O respeito pela liberdade de culto não apenas fortaleceu a estabilidade interna do Império Mongol, mas também fomentou um ambiente de respeito mútuo e cooperação entre diferentes grupos religiosos. Assim, Genghis Khan, conhecido por suas conquistas militares audaciosas, também deixa um legado surpreendente de tolerância religiosa. Sua visão progressista e inclusiva em um contexto histórico desafiador continua a inspirar reflexões sobre a importância da coexistência pacífica e da aceitação das diferenças religiosas em sociedades contemporâneas. Impacto ambiental. Genghis Khan e seu exército deixaram uma marca surpreendente na história não apenas pelas suas conquistas militares, mas também por um impacto ambiental singular. Esse impacto foi tão profundo que especula-se que as invasões mongóis possam ter contribuído para a ocorrência da chamada Pequena Idade do Gelo. A notável despovoação resultante das invasões lideradas por Genghis Khan levou a um fenômeno inesperado, a reflorestação em grande escala. Com vastas áreas anteriormente ocupadas por populações humanas agora abandonadas, a natureza teve a oportunidade de se regenerar. Essa reflorestação significativa não apenas alterou a paisagem, mas também teve implicações climáticas significativas. À medida que as florestas se expandiam, absorviam dióxido de carbono da atmosfera, agindo como um sumidouro natural de carbono. Esse processo contribuiu para a redução da quantidade desse gás de efeito estufa na atmosfera, potencialmente influenciando o clima. A absorção de dióxido de carbono pelas novas áreas florestadas pode ter desempenhado um papel na diminuição das temperaturas globais, um fenômeno que alguns estudiosos associam à Pequena Idade do Gelo. Assim, as campanhas militares de Genghis Khan, inadvertidamente, deixaram um legado ambiental, moldando não apenas fronteiras geopolíticas, mas também impactando o equilíbrio climático. Este exemplo histórico ressalta a complexidade das interações entre as atividades humanas e o meio ambiente, destacando como eventos aparentemente não relacionados podem ter repercussões surpreendentes e duradouras no nosso planeta. Legado de estabilidade. Genghis Khan, conhecido por sua reputação implacável nos campos de batalha, surpreendentemente, deixou um legado de estabilidade nos vastos territórios sob seu domínio. A Pax Mongolica, um período de relativa paz e crescimento econômico, emergiu como resultado da influência marcante do Império Mongol no comércio e na troca cultural. Apesar de suas conquistas militares audaciosas, Genghis Khan demonstrou uma notável capacidade para governar e administrar suas conquistas. Seu império, que se estendia por vastas extensões da Ásia e da Europa, beneficiou-se de uma administração eficiente e de uma política pragmática. A unificação de diversas regiões sob uma única autoridade trouxe estabilidade àquelas terras anteriormente marcadas por conflitos. A Pax Mongólica, que se estendeu ao longo do século XIII, não apenas representou um período de paz relativa, mas também testemunhou um florescimento nas atividades comerciais e na troca cultural. As rotas da seda e outros caminhos comerciais foram facilitados e protegidos pelos mongóis, promovendo o intercâmbio de bens, ideias e conhecimentos entre o Oriente e o Ocidente. Este período de integração cultural contribuiu para o enriquecimento da sociedade sob o domínio mongol. Portanto, enquanto a imagem de Genghis Khan está muitas vezes associada à guerra e conquista, seu legado também inclui um notável capítulo de estabilidade e prosperidade durante a Pax Mongólica, que moldou as interações globais e culturais na época. Influência nas mulheres. Genghis Khan, figura notável do século XIII, destacou-se não apenas por suas conquistas militares, mas também por sua postura progressista em relação às mulheres dentro de seu império.
contrariando muitas normas de sua época, não apenas confiava nos conselhos femininos, mas também concedeu direitos significativos às mulheres, permitindo-lhes participar ativamente da vida pública e até mesmo militar. Dentro do Império Mongol, as mulheres desempenhavam papéis essenciais em diversos aspectos da sociedade. Gengis Khan acreditava na importância da contribuição de mulheres para decisões estratégicas e administrativas, dando-lhes a oportunidade de influenciar as políticas e a governança. Esse reconhecimento da capacidade das mulheres de oferecerem insights valiosos foi uma abordagem notável e precursora em uma época em que o papel das mulheres na esfera pública era frequentemente limitado. Além disso, Gengis Khan permitiu que as mulheres participassem ativamente na esfera militar, desafiando estereótipos tradicionais. Elas não apenas desempenhavam funções importantes na defesa do império, mas também podiam ascender a posições de liderança nas forças armadas mongóis. Essa abertura para a participação feminina na vida militar destacou-se como uma exceção em um contexto histórico onde as mulheres eram frequentemente excluídas de atividades guerreiras. Assim, Gengis Khan não apenas liderou conquistas significativas, mas também deixou um legado progressista no que diz respeito à igualdade de gênero, proporcionando às mulheres um papel ativo e influente em diferentes aspectos da sociedade mongol. Este aspecto menos conhecido de sua governança destaca a complexidade e inovação em seu estilo de liderança. Sistema de escrita. Gengis Khan desempenhou um papel fundamental na criação do primeiro sistema de escrita mongol, conhecido como escrita mongol clássica. Essa iniciativa não apenas representou um marco na história linguística, mas também desempenhou um papel crucial na unificação cultural das diversas tribos que compunham o Império Mongol. Antes da introdução da escrita mongol clássica, as tribos mongóis utilizavam sistemas de escrita adotados de outras culturas, como o alfabeto uigur ou o alfabeto rúnico. Gengis Khan reconheceu a importância de ter um sistema de escrita próprio para unificar as comunidades sob seu domínio e para facilitar a comunicação interna. A criação da escrita mongol clássica foi um esforço consciente para desenvolver um método de registro que refletisse a língua e a identidade únicas do povo mongol. Esse sistema, baseado em caracteres derivados do alfabeto uigur, foi adaptado para atender às especificidades da língua mongol. A introdução da escrita mongol não apenas promoveu a coesão cultural, mas também facilitou a administração eficiente do vasto império. Documentos oficiais, registros e comunicações podiam ser realizados de maneira mais eficaz, contribuindo para a consolidação do poder centralizado de Gengis Khan. Assim, a iniciativa de Gengis Khan na criação da escrita mongol clássica não apenas fortaleceu a identidade cultural mongol, mas também evidenciou sua visão estratégica ao reconhecer a importância de um sistema de escrita próprio para a unificação e governança eficaz do seu vasto império. Família complexa. Gengis Khan, além de consolidar um vasto império, também deixou para trás um legado familiar impressionante. Estima-se que ele tenha mais de 16 milhões de descendentes diretos nos dias de hoje, solidificando sua posição como um dos patriarcas mais prolíficos da história. A complexidade da família de Gengis Khan é notável, pois sua linhagem se espalhou por várias gerações e regiões. Esse fenômeno é muitas vezes atribuído ao seu sistema de sucessão, que envolvia a distribuição de esposas e concubinas entre seus filhos. Essa prática não apenas garantia a continuidade da linhagem, mas também fortalecia alianças entre diferentes ramos da família. O vasto número de descendentes diretos de Gengis Khan hoje reflete não apenas sua habilidade em consolidar poder, mas também a influência duradoura de sua linhagem ao longo do tempo. A expansão geográfica do império contribuiu para a dispersão da família em várias regiões, resultando em uma rede complexa de parentesco que se estende por séculos. Além das conquistas militares, a prole numerosa de Gengis Khan influenciou não apenas a história mongol, mas também a demografia de vastas áreas da Ásia e além. A família do líder mongol desempenhou um papel significativo na formação de sociedades e identidades ao longo dos anos, deixando uma marca duradoura na história das dinastias que se originaram desse notável patriarca. Aliados incomuns. Ao longo de sua vida, Gengis Khan demonstrou uma habilidade notável em forjar alianças improváveis, inclusive com tribos que anteriormente eram consideradas inimigas. Sua destreza diplomática e estratégica em unir diferentes povos desempenhou um papel crucial na formação do impressionante Império Mongol. Gengis Khan adotou uma abordagem pragmática em suas alianças, reconhecendo que a unificação de diversas tribos era essencial para a criação de um império robusto e coeso. Tribos que antes eram rivais foram conquistadas não apenas pela força militar, mas também por meio de acordos e pactos que visavam interesses mútuos.
Essa capacidade de formar alianças incomuns foi fundamental para superar os desafios geográficos e culturais que o líder mongol enfrentou ao expandir seu domínio. As alianças estratégicas não apenas fortaleceram militarmente o Império Mongol, mas também contribuíram para a diversidade cultural e étnica dentro do vasto território sob seu controle. O legado de Genghis Khan como um líder visionário vai além das conquistas militares. Ele é lembrado por sua habilidade única de construir pontes entre diferentes comunidades. Essa capacidade de forjar alianças improváveis não apenas moldou a história do Império Mongol, mas também influenciou a forma como líderes subsequentes abordaram a diplomacia e a construção de coalizões em contextos diversos ao longo dos séculos. Tolerância religiosa. Em contraste com muitos conquistadores de sua época, Genghis Khan destacou-se por sua notável tolerância religiosa. Sob seu governo, foi estabelecida uma política que permitia a liberdade de culto, e ele não apenas respeitava, mas também promovia a diversidade religiosa dentro de seu império. Um aspecto marcante desse compromisso era a presença de conselheiros de diferentes origens religiosas em sua corte. Genghis Khan reconhecia a importância de respeitar as crenças individuais de seus súditos, independentemente de sua fé. Essa abordagem inovadora contribuiu para a coexistência pacífica de várias comunidades religiosas sob seu domínio. Ele não impôs uma religião específica e permitiu que as pessoas praticassem suas crenças livremente. A presença de conselheiros de diferentes origens religiosas na corte de Genghis Khan não apenas refletia sua abertura à diversidade, mas também demonstrava sua disposição em ouvir perspectivas variadas ao tomar decisões importantes. Esse ambiente inclusivo na administração contribuiu para a estabilidade e coesão interna do Império Mongol. Dessa forma, Genghis Khan deixou um legado surpreendente de tolerância religiosa, desafiando as expectativas comuns associadas aos conquistadores de sua época. Sua abordagem progressista em relação à liberdade religiosa não apenas influenciou o contexto histórico, mas também inspira reflexões sobre a importância da tolerância e respeito às diferenças religiosas nas sociedades contemporâneas. Meritocracia na liderança. Genghis Khan foi um pioneiro ao implementar um sistema meritocrático na escolha de seus generais e funcionários. Diferentemente de muitos governantes de sua época, ele valorizava as habilidades e competência mais do que a nobreza de nascimento, permitindo que indivíduos talentosos ascendessem com base em seus méritos. Esse enfoque inovador na liderança contribuiu significativamente para a eficiência e sucesso do Império Mongol. Ao invés de confiar exclusivamente na linhagem aristocrática, Genghis Khan reconhecia que talento e habilidade eram essenciais para o bom funcionamento de seu governo e exército. Isso resultou em uma classe de líderes e administradores que se destacavam por suas realizações e competência, independentemente de sua origem social. A meritocracia de Genghis Khan criou um ambiente onde o talento era reconhecido e recompensado, incentivando a ascensão de líderes capazes e eficientes. Esse sistema também promoveu uma cultura de inovação e eficácia, pois os indivíduos eram motivados a contribuir com suas melhores habilidades para o benefício do império. O impacto duradouro desse sistema de meritocracia vai além do período histórico em que Genghis Khan viveu, influenciando concepções posteriores de liderança e gestão. Sua abordagem pragmática à seleção de líderes com base no mérito destacou a importância de reconhecer e promover talentos independentemente de sua origem, deixando um legado significativo na história da governança. Agradeço pela oportunidade de compartilhar essas informações com você. Se tiver mais perguntas ou precisar de assistência no futuro, estou à disposição. Até logo!